Olá, olá, boa noite a todos e todas. Seja bem-vindo a mais uma live, nossa live de aquecimento aqui para o nosso conteúdo. E hoje, né, um dia especial, né? A gente está fazendo uma live no sábado, porque ontem a gente não teve condições, né, de fazer a live, então estamos aqui hoje, né, sabadão, às 6 horas, para falar sobre isso, de um tema muito importante, um tema bem desafiador, né? Por que que o seu aluno prefere o celular à sua aula? Então, a gente vem passando por esses desafios, né? Tudo que eu venho compartilhando ao longo dessas lives, né, é mostrar, né, engajamento, como que você consegue engajar mais alunos, como trazer essa paixão pelo processo de aprendizado. E para muitos dos professores, né, parece que existe um grande inimigo ali que compete aí com relação à atenção do aluno, né, que é o celular. Então, os celulares hoje, né, não só as crianças, mas vários de nós, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de admitir que muitas vezes a gente fica o tempo todo no celular, a gente às vezes nem conversa com as pessoas que estão ao nosso lado, porque os aplicativos são mais interessantes, às vezes é a rede social, às vezes é algum jogo, alguma coisa assim. Então, até queria saber se alguém puder deixar aí nos comentários, né, se tem desafios com isso, né, desafios para lidar com relação ao celular em sala de aula, né, lidar com o celular, com a atenção do celular nas aulas, né, como se fosse uma competição. E hoje ainda com agravante, né, nas aulas em isolamento, porque os alunos às vezes podem lá desligar a câmera e ficar ou no celular ou ficar no computador. Você não tem mais aquele processo de dar aquela tesourada, né? Às vezes um professor poderia punir, poderia entrar na sala de aula e falar para eles desligarem os celulares, ter uma lei rígida e bem estruturada de que não pode usar o celular em sala de aula. Agora não dá, né? Na verdade, ele é uma das grandes ferramentas aí que você precisa para dar a sua aula, né? Então, como é que a gente usa essa ferramenta ao nosso favor e por que que ele está preferindo fazer outras coisas no celular do que prestar atenção na aula? E assim, muitas vezes é comum, né, quando eu converso com vários desses professores, dizem assim, que essa aí é uma geração que não quer nada com nada. Na minha época era diferente, na minha época eu respeitava os professores. Na minha época eu prestava mais atenção na aula, na minha época eu valorizava mais o conhecimento. E toda vez que eu escuto algo assim, eu fico perguntando, cara, será se é verdade mesmo que a geração anterior, ela realmente estava mais atenta à aula? E se estava, será que era pelos motivos certos? Eu não sei, eu realmente fico muito reticente em falar assim, como se a gente tivesse chegado numa geração que tem um comportamento totalmente distorcido e que não quer fazer nada sério. Eu acho que é um questionamento que a gente tem que ter, né? Que a gente tem que pensar com muito carinho. Na verdade, toda vez que a gente pensa sobre o passado, eu acho que existe uma certa distorção nostálgica, né? Acho que a gente... eu não sei se vocês pensam um pouco assim, né? Mas quando a gente olha para trás, né, parece que as coisas... a gente olha para trás, às vezes, com uma certa utopia, talvez, não sei se seria a palavra, né, mas com uma certa idealização, né? Nossa, na minha época os brinquedos eram muito bons, na minha época a amizade era muito boa, e hoje não, hoje as coisas são mais difíceis, né? É como a Elis Regina fala ali, né, na música Como Nossos Pais, né? Nós somos como os nossos pais, então, como é que é? Como é que eles falam? Os nossos sonhos, as nossas músicas, né? A gente, como é que é? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas ela fala muito, né, que as pessoas, as pessoas elas falam que os ídolos, as músicas de antes eram as melhores. Elis Regina falou isso em 70 e continua verdade, né? Então a gente tem essa primeira nostalgia, essa idealização do passado e acaba continuando, né, diante das gerações.
mas como a Prof. Suplena tá falando aí, né, a gente ministra aula para uma geração tecnológica, e esse é exatamente o próximo tópico que eu gostaria de falar. Existe sim uma diferença entre essa geração com relação a qualquer outra que já tenha nascido, assim, a minha geração, né, que eu sou aí da década do final de 80, mas você pegar até antes disso, o que está acontecendo agora é bem diferente, né, do que todas as outras gerações. Por quê? Porque nós estamos agora, quando eu falo agora, vamos pegar ali todo mundo que nasceu, vou até ser mais conservador, todo mundo que nasceu depois do ano 2000, né? Nós estamos diante de uma geração nativa digital. Nós estamos diante de uma geração nativa digital. O que isso quer dizer? Muitos de nós pegou uma transição com relação a diversas tecnologias. Por exemplo, quando eu nasci, eu não tinha um computador em casa. Na verdade, não era comum as pessoas terem computador em casa. Acho que meu primeiro computador lá em casa, eu tinha, sei lá, 10 anos, não mais, uns 12 anos, não sei. Então foi um grande fenômeno. A gente teve um computador, um Pentium 233, e a gente nem tinha internet, então eu ficava brincando no Paint. Aí teve a internet de escada, depois teve a internet, a gente chama de ADSL, né? Então que não precisava, não ocupava o telefone, a internet é bem mais rápida e tudo mais. E até mesmo a questão dos smartphones, né? Então, antigamente, até ter um celular, quando eu pego ali final de 90 e meados de 2000, ter um celular ter um celular era um luxo absurdo. Uma pessoa que tinha um celular, aqueles gigantes, era realmente um luxo. E hoje é bem normal, né? Todo mundo tá aí, tá no Instagram e tudo mais. Lógico que alguns têm celulares melhores, outros piores, mas a questão de um acesso ao smartphone é algo muito trivial. E as crianças, elas nasceram diante dessa realidade, né? Para elas, a gente tem uma noção do que é tecnologia, tudo aquilo que vem como uma novidade, né? Então, por exemplo, quando não tinha smartphone, agora a gente tem smartphone, isso é normal. Mas para nós, por exemplo, pensar que um vaso sanitário é uma tecnologia, não é algo assim, não, vaso sanitário é normal. Mas por que você acha que é normal? Porque você sempre teve um óculos. Gente, um óculos é uma tecnologia absurda. Poxa, eu sou míope, eu tenho 3 graus de miopia. Tem aqui um sistema de vidro que me faz ver melhor. Olha só, é incrível isso, mas é normal. Óculos existe aí há séculos. Então é normal. Então quando a gente passa por uma transição de tecnologia, a gente vê aquilo como algo revolucionário. Mas se você já nasce diante dessa realidade, isso é normal. Então tem uma imagem muito curiosa, ela não é recente, na verdade tem alguns anos, mas de uma bebezinha, né, que, sei lá, ela devia ter uns 2 anos, e ela olhando uma revista física, e quando ela viu uma imagem, você vê ali que ela, na gravação, ela tá tentando, né, ela estica o dedo de tal forma como se ela quisesse dar o zoom. Aquele bebê, ela não consegue diferenciar o que é um tablet de uma revista física. Porque para ela é normal, ela já pegava aquilo ali e já aumentava a imagem. Essa é a geração nativa digital. Os meus sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos, um de 9 anos, um de 4, mas eu lembro claramente os dois quando tinham em torno de 2 anos de idade, também com tablets ali e tudo mais. Para eles era muito comum eles desbloquearem o tablet, entrar no YouTube e selecionar exatamente os vídeos que eles gostariam de ver. Lógico, não sabiam escrever, mas eles conseguiam ver os vídeos que estavam. Então eu podia entreter ali no YouTube, tranquilo. Agora eu quero ver Galinha Pintadinha, quero ver Peppa Pig, sei lá. Ele vai procurando aquilo ali. Então, estamos diante de uma geração diferente. Uma geração em que isso é normal, né? Que atire a primeira pedra que nunca pediu pro filho, pro sobrinho, para alguém, para como lidar com alguma tecnologia, como usar algum aplicativo, alguma coisa. Mas também, né, hoje eu tava numa live com a Tamires, né, só que existe uma distorção, né, todo mundo aqui é um excelente usuário de tecnologia, mas nós não somos criadores de tecnologia, né, a gente não entende como é que estão as coisas ali dentro. E aí é uma outra história que a gente poderia aprofundar. Mas o que acontece? Por que, gente,
que as pessoas são viciadas no celular. E aí, de novo, não vou estar falando só das crianças, vou falar de nós adultos também, né? Tipo assim, de pessoas que passam horas no celular e elas ficam ali entretidas e podem ficar horas e tudo mais. O que que acontece? E aí, tendo isso, né, esse vício para várias coisas, a gente perde atenção para as nossas aulas. O que que a gente tem que entender com relação a essa estrutura de engajamento dos aplicativos? Vamos falar dos aplicativos que fazem sucesso, né? Os aplicativos que deram certo. O que acontece nessa estrutura desses aplicativos que deram certo? Esse pessoal, os programadores, os designers, os idealizadores dos aplicativos, eles estudam um monte, eles estudam muito sobre engajamento. Eles estudam muito sobre como você fazer um design bacana para essa ferramenta ser atrativa, como ela ser facilmente utilizável, sem muita dificuldade, que você consiga apertar um botão ali e consiga obter o resultado que você gosta. Tem toda uma estrutura de gamificação. O próprio Instagram é uma estrutura bastante gamificada. O like, né, que é um pequeno docinho, uma pequena balinha, isso traz sensação de satisfação. Lógico que não é uma sensação de felicidade absurda, mas cada like que você ganha é uma sensação de preenchimento ali. E são coisas que fazem você continuar no aplicativo. E isso não é do nada. Isso não é por acidente. Pensar em toda essa estrutura de interface do usuário, experiência do usuário, é algo que eles aprendem e que eles são, vamos dizer assim, obcecados por isso, né? Eu ouvi uma vez, infelizmente não vou conseguir citar a fonte porque eu não lembro da fonte, mas de uma pessoa comentou assim que os programadores ali do Facebook, o pessoal de experiência do usuário, eles iam para Vegas, eles iam para Las Vegas, né, aprender com o pessoal de Las Vegas, né? Então lá em Las Vegas você tem aqueles cassinos, aquela jogatina toda que as pessoas não querem parar de jogar e tal, e gastam um monte de dinheiro naquilo. E eles começaram a modelar e aprender com o pessoal de Vegas como você manter o engajamento, como manter as pessoas atentas, né? Um jogo não pode ser super difícil. Se você vai para um cassino e toda vez que a pessoa faz ela perde, ela não vai mais colocar dinheiro. Mas se tiver um momento ali em que ela ganha um pouquinho, e aí isso dá vontade dela continuar jogando, né? Isso é que vai gerar o engajamento e fazer com que a banca sempre ganhe. Enfim, é aquela coisa muito louca que existe nesse processo. E esse pessoal estuda muito para isso. É isso que vocês têm que entender, né? O pessoal do Instagram, do TikTok, do Minecraft, todos eles estudam muito para manter esse engajamento, de entender o usuário, né, o aluno, a criança, no caso às vezes o adulto, de entender isso muito bem para reter a atenção dele. Tá, e o que você, professor, professora, tem a ver com isso? Tá, beleza, essa galera tá fazendo isso, então é uma guerra perdida. E não, assim, se eles estão se empenhando tanto para tornar as suas ferramentas atrativas, de fazer isso, o que você está fazendo pelas suas aulas? Então, assim, o que a gente está pensando, o que a gente está elucubrando, o que a gente está planejando, o que a gente está testando, o que a gente está procurando aprender novo para reter essa atenção do aluno, para trazer esse engajamento do aluno. Então, qual é o nosso discurso? É dizer, realmente essa geração não quer nada com nada, essa geração não sei o quê, e a gente insiste, nós insistimos em dar aulas com o mesmo modelo, a mesma estrutura do século XIX. Carteiras enfileiradas, joga um monte de conteúdo, aluno que se vire. A gente já entra perdendo. A gente entra perdendo. Os caras estão estudando um monte para manter o engajamento e você quer enfiar a goela abaixo o conhecimento? O que eu quero te perguntar é, será que os alunos são preguiçosos para adquirir conhecimento? Ou será que nós é quem somos preguiçosos para aprender algo novo, para lidar com essa geração?
É hora de parar de terceirizar essa responsabilidade. O aluno não quer nada com nada. E a gente? E nós, professores, o que a gente quer? Quem que está estudando? Quem que está tentando entender? Quem está escutando o aluno? Ah, mas aluno não sabe de nada não. Criança não sabe de nada. Será? Será mesmo? Então, assim, a verdade, gente, é o seguinte. As crianças, elas não têm preguiça de aprender. Você fala, não, mas é porque hoje em dia déficit de atenção, eu não sei o quê. Lógico, cada caso é um caso, tem coisas clínicas ali que às vezes a gente tem que analisar com calma. Mas quanto mais eu vejo nas situações específicas, a imensa maioria não são crianças que têm preguiça de aprender. Eu realmente acredito que criança não tem preguiça de aprender. Muito pelo contrário. Não existe perfil mais de cientista do que a criança. Não existe. Porque a criança, ela quer experimentar o tempo todo, ela quer, principalmente as menorzinhas. Ela quer testar o tempo todo, ela coloca na boca, ela não sabe nem o que é aquilo, ela coloca na boca. Ela quer testar, ela quer pegar. E a gente, menino, sai daí, para de fazer isso. Lógico, gente, não vai deixar a criança fazer tudo e colocar a casa abaixo e tudo mais. Mas assim, ela tá sendo cientista. E várias vezes somos nós que estamos tesourando. Você fala assim, meu Deus, o menino vai sujar tudo. E aí, porque pai e mãe sabem, né? Vai sobrar pra quem? Quem é que vai limpar a sujeira? Vai ser a mãe, né? Principalmente a mãe, infelizmente, né? Acaba sobrando. Mas a gente às vezes deixa de pensar no aprendizado do processo. Então, eu vou te dizer, geralmente não é que a criança tem preguiça de aprender, a criança está querendo testar e aprender o tempo todo. Mas, talvez na questão delas não quererem aprender, às vezes elas não querem aprender o que você quer que ela aprenda. Corrigindo, não é que o que você quer ensinar, mas o como você quer ensinar. Agora você quer ensinar uma coisa que você não traz contexto para a criança, da forma como você quer ensinar, ainda vai reclamar para ela que ela não quer, que ela tá de corpo mole e que ela devia levar as coisas a sério? Quem é que não tá levando a sério aí? Quem é que não tá querendo estudar? Será que é a criança? Então assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, Minecraft aí é um jogo que os meninos são loucos e tudo mais. O meu sobrinho, ele é alucinado por Minecraft. Alucinado por Minecraft. Ele joga Minecraft, conseguiu convencer o pai, né, meu cunhado ali, e os dois agora só falam de Minecraft. Meu cunhado é mais velho do que eu e hoje parece um adolescente aí, falando a todo momento de Minecraft. Eles jogam. Teve acho que foi final de semana passada. Aí meu sobrinho falou, não, vamos jogar Minecraft e tal, no videogame, não sei o que, me deu lá. Gente, eu fiquei perdido. E ele constrói umas coisas incríveis, e aí ele constrói umas casas, e mistura lá os materiais, e faz as fundições muito loucas. E assim, ele não só joga muito Minecraft, né, instiga essa criatividade, como ele só vê YouTube de Minecraft. É irritante. É irritante. Quem tá lidando com criança, seja aluno, seja sendo pai, vê que tem um monte de youtuber. E, gente, vou dizer uma coisa. Se tinha uma coisa que eu não respeitava, é youtuber de Minecraft. Esses caras aí só fica jogando o dia inteiro pra ganhar dinheiro e não sei o que, mas aí não quer nada com a vida. E aí eu vendo, né, as conversas, né, e agora o meu cunhado agora acompanha muito meu sobrinho, né, e aí eles começam, não, o cara tal, ele construiu aquilo, o outro cara fez aquilo, e é surreal porque existe toda uma engenharia no Minecraft, né, a forma de construir, os materiais que você utiliza, a forma de como você fazer as coisas, e aí cada youtuber tem uma linha diferente. Esses caras, eles entendem uma engenharia de um mundo específico de uma forma incrível. O potencial criativo nisso daí. Então sim, eles estão aprendendo. E aí, o meu sobrinho, ele é fascinado por Minecraft. E aprende um monte. Ele vai pegar repertório no Minecraft. Né? Ele não saiu construindo e aprendendo do nada. Ele vê o vídeo de um, viu o vídeo do outro, e aí tenta fazer a construção ali. Às vezes dá certo, às vezes dá errado.
ele está fazendo aquilo que a gente fala o tempo todo, do que a gente prega aqui nessa página. Criatividade, tentativa e erro, busca de repertório, com Minecraft. Com Minecraft. Com aqueles youtubers que não querem nada com nada, mas que entendem a criança. Nossa, esses youtubers entendem, vê os comentários, tentam engajar e tal. Não tô falando pra você virar o youtuber, você não precisa perder sua autenticidade, né? Não precisa ser quem você não é, mas só escuta o seu aluno e presta atenção no que ele tem pra fazer. A Silvana tá na área, falou que sabe o que é bem isso, né? Na live que eu fiz com a Silvana, né? Silvana é professora de geografia lá em Macaé, e a Silvana uma vez, ela comentando comigo, eu tava ouvindo de novo a live, e aí ela falando assim, que tava falando sobre biomas. E aí um aluno dela sugeriu assim, professora, eu queria apresentar lá sobre biomas, e aí ele fez a questão lá dos biomas no Minecraft, fez todo um mundo lá no Minecraft mostrando a questão dos biomas e tudo mais. Então olha que legal, ele pegou um contexto, que era o contexto da aula, que ele tinha lá que entender sobre bioma, não sei o que. Ele podia às vezes até ou fazer uma prova, ou desenhar uma cartolina, mas ele quis fazer no Minecraft. E qual é o ponto importante? O ponto importante do professor é permitir escutar. Você fala, cara, vamos supor, você pensa assim, eu não sei o que é Minecraft, eu não sei como é que são as coisas, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Vamos. Professora, eu quero mostrar o trabalho tal no Minecraft. Você quer mostrar? Quero mostrar. Tá bom, tenta aí, tenta fazer. É dar abertura. Então não é sobre Minecraft, pode ser qualquer outra ferramenta. Mas se você pega ali um pouco do contexto, ele vai apresentar aquilo. Então você deu abertura para ele expressar e utilizar outra ferramenta, né? E em troca do que ele vai aprender. Então a forma dele aprender foi diferente. Com certeza, o que ele absorveu sobre bioma é muito mais do que eu aprendi. Eu não sei nada de bioma. Você fala assim, o que é bioma? Não sei. Não sei. Ele pode não lembrar assim, detalhes, lógico que é um processo, tá? A gente acaba esquecendo, mas quando ele vivenciou mais um processo de construir um bioma no Minecraft, foi muito maior. E de novo, não é sobre Minecraft, não é sobre robótica, é sobre escutar o aluno e trazer a forma de expressão. Gente, ninguém... Se fala assim, essas crianças não gostam de estudar. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Ninguém gosta de estudar. Aí você fala, não, eu gosto de estudar, eu tô aqui na live, sábado eu gosto de estudar. Gente, ninguém gosta de estudar. Ninguém gosta de estudar. Vou dar um exemplo pra vocês. Ninguém gosta de fazer abdominais. Gente, ninguém gosta de fazer. Ninguém acorda assim, acordei no domingo. Nossa, que vontade de fazer um abdominal. As pessoas não querem fazer abdominal. Ninguém quer fazer abdominal. Mas não, ninguém quer. O que as pessoas querem é a barriga de tanquinho. Eu quero ter uma barriga top e tal. Às vezes vou até ser mais ousado. Às vezes ela quer a endorfina do exercício físico e tudo mais. Mas ninguém quer a dor do abdominal. Ninguém quer a dor do abdominal. Ninguém quer. É a mesma coisa do estudo. Ninguém quer estudar, eu quero estudar robótica. Ninguém quer estudar robótica. Ninguém quer estudar bioma. Ninguém quer estudar velocidade, energia cinética ou sobre mitocôndrias. A gente quer o resultado daquilo. Nós queremos a transformação daquilo. Então, quando eu estou... de novo, né? Eu quero aprender, quero fazer mais exercícios físicos e vou me sacrificar para fazer aquilo, fazer uma coisa que o meu corpo não quer, a princípio, fazer, me dá preguiça, me dá um monte de coisa, mas eu vou fazer. Porque ou me dá um resultado de saúde, no sentido de endorfina, ou me dá um resultado de corpo. Então, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Porque é muito importante, a nível de engajamento, o professor entender a missão dele. A missão do professor, a nível de engajamento, não é passar conteúdo. A nível de engajamento do aluno, é ele criar e mostrar de tal forma o que ele quer que o aluno aprenda. Ele tem que criar estratégias para que o aluno seja capaz de se comprometer
a aprender a partir de uma transformação, né? A gente quer o resultado, exatamente, Silvano falando aqui, né? A gente quer o resultado, é isso, nós queremos a transformação. Por que eu quero aprender robótica? Porque eu quero fazer umas coisas legais, porque eu quero aprender mais sobre isso, sobre aquilo, eu quero criar coisas, eu quero a transformação, eu quero o resultado. Por isso, o aluno a gente tem que olhar com muito carinho quando o aluno fala assim, professor, para que isso vai servir na minha vida? E essa tem que ser uma pergunta que tem que estar martelando para você. Caramba, para que isso vai servir na vida do aluno? Né? Para que mesmo? Assim, por que isso vai ser relevante? Por exemplo, é tão relevante isso, eu estava pensando hoje, né? Um conteúdo, acho que aqui a maior parte do pessoal tá aqui, que acho que não é da matemática, né? Acho que vai sim empatizar, né, com essa pergunta, né? Matemática, logaritmo. Caraca, logaritmo, velho, pra que serve esse tal desse log? Aí você fazia o log e o trem a potência virava multiplicação e não sei o que. E as pessoas pensavam, cara, pra que isso vai servir na minha vida? Eu tô ralando um monte, fazendo um monte de exercício. Passou a vida e não aprendi nada, não sei pra que esse log vai servir. Gente, e sabia, né? Na verdade, quando você entende a essência da ferramenta logaritmo, né? Por que inventaram o logaritmo? Porque é um cara que, eu quero a maldade, eu quero que as pessoas tenham dificuldade? Não. O logaritmo, uma das grandes essências, não vou falar que é só o objetivo de aprender logaritmo, mas um dos grandes objetivos do logaritmo é facilitar, olha só, é facilitar operações. Por quê? O logaritmo, ele tem uma capacidade, né? Ele tem propriedades que são capazes de transformar multiplicações em somas. Então, se a gente pega ali, mais ou menos, sei lá, século XVIII, século XIX, né? E que às vezes uma pessoa se deparava com uma multiplicação assim gigante, né? Tô dizendo assim, na ordem de milhão vezes milhão, né? 1.342.579 vezes 2 milhões, enfim, contas gigantes. Você ia perder muito tempo fazendo aquilo, a chance de errar era muito alta. O que era melhor você fazer? Você transformar essa multiplicação em soma. Então você usava a ferramenta de logaritmo transformar, porque existe uma propriedade, né? Que o log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. Então, você vai transformar uma multiplicação em soma. E somar é muito mais fácil, mesmo que seja um número muito grande. Mesma coisa, divisão. Você vai dividir dois números muito grandes. Ele transforma a divisão em subtração. Aí você fala, nossa, que legal! Né? Hoje é mais fácil. Hoje a gente tem calculadoras aí que fazem cálculos gigantes. Talvez não seja tão vital aprender sobre o logaritmo. Mas entende que quando você traz essa simples clareza, você fala assim, caramba, essa ferramenta ela é maravilhosa. Porque ela vai facilitar muito a vida. E principalmente se a pessoa tiver a dor, né? É muito difícil a gente querer fazer um prato de comida. Pode ser maravilhoso, mas às vezes a pessoa não vai dar muita bola se ela não tiver com fome. Se não tiver com fome, a comida talvez não é tão atrativa. E aí vem de novo, né? Como eu falei, que a missão do professor é fazer o aluno se comprometer com o aprendizado. Talvez mais importante do que passar o conteúdo é dar fome. E o que é dar fome? É você colocar o aluno em uma determinada situação em que ele vai implorar por essa ferramenta. Ele vai dizer, caracas, realmente eu estou com fome disso. Já contei várias vezes aqui um exemplo na live da história do professor Mitchell Resnick, do MIT, quando ele vai numa das oficinas lá que eles têm uns trabalhos assistenciais, e aí um garoto estava fazendo um programa no Scratch e queria fazer um joguinho lá do peixinho, o peixe grande comer o peixe pequenininho. E ele queria fazer a contagem, né? Queria que eles contassem quantos peixinhos estão comendo. E aí o professor explica lá que lá no Scratch tem a questão da variável.
Ah, se você usar aqui a variável, você pode contar os pontos e tal. Quando ele explica isso pro garoto e ele vê que o programinha dele, o joguinho dele, né, chegou nesse resultado, ele abraça o professor. Fala assim, obrigado, 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 obrigado. E aí, é muito legal o questionamento que o professor Mitchell faz, né? Fala assim, cara, quantas vezes o seu aluno já te agradeceu, te abraçou por ter ensinado variável? Eu gostava de matemática na época. E gostava de fazer exercício de matemática, mas para abraçar o professor? Não, jamais. Jamais. Mas por quê? Esse aluno tinha fome. Por que ele tinha fome? Porque ele queria melhorar o joguinho dele. Ele tinha o interesse dele. E aí, quando você apresenta a ferramenta, aquela ferramenta é tipo o mundo. O mundo. E aí você pode ter certeza, cara. Sua aula vai ser mais interessante do que o celular. Sua aula vai ser mais interessante, tão ou mais interessante que o joguinho. Porque você, né, fez o despertar, o aluno despertar para se comprometer com o aprendizado. Porque você mostrou qual é o resultado ali na frente. Então, assim... E assim, a gente tem várias... Você fala assim, ah, Luan, mas... Poxa, eu tenho um monte de conteúdo para passar, eu tenho um monte de coisa do currículo. E assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo assim que a gente, na verdade, a nível legal, legislativo, a gente tem muitas ferramentas que mais ajudam do que atrapalham. Né? A BNCC, por exemplo, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela mais ajuda do que atrapalha nesse quesito. Ela fala de 10 competências. Conhecimento, pensamento científico, criativo, inteligência emocional, enfim, um monte. 10. E geralmente a gente fica muito lá naquela primeira dimensão do que é o conhecimento, né? Que é ele atingir vários conhecimentos, mas a gente perde 9 dimensões. Então fazer isso não é só uma questão... Ah, eu tô ali porque eu quero engajar meu aluno e tal. Cara, a BNCC preconiza isso. A BNCC preconiza essa questão de você integrar, trazer propostas interdisciplinares, trabalhar outros tipos de habilidade, trabalho, projeto de vida. A BNCC já faz isso. Se você pega uma LDB, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela não é rígida no quesito, o número de horas do que o aluno quer fazer. Na verdade, ela é ultra flexível. Ela é bem flexível. Só que ninguém nunca parou para ver isso. Né? As pessoas falam assim, porque é assim. É assim mesmo? Né? Principalmente o pessoal da escola pública, né? Fala assim, não, mas é a secretaria. Às vezes, a nível de secretaria, eles não têm noção dessa lei. Fala que as coisas são assim, pronto. Mas você vai pegar a nível legal, não tem nada falando isso. Não tem nenhuma diretriz que obriga a ser assim. Foi mais por uma questão de organização, talvez, sei lá, para não ficar tudo solto. Mas o trabalho integrativo, um trabalho significativo, ela já faz parte dos nossos protocolos. A gente que está demorando a se adaptar, né? Então, esse processo de enxergar essa realidade do aluno, né? Outra coisa que traz uma diferença brutal, né? É isso, é você... por exemplo, teve bem no começo, quando eu comecei a estudar essa coisa de maker, né? Tem uma história que eu até hoje eu acho fantástica, né? Que tinha um professor, né, nos Estados Unidos, eu tô falando isso, acho que era 2013, 2014, professor de ciências de um 9º ano de uma escola pública nos Estados Unidos. E esse professor, ele tinha um aluno que não tinha um bracinho. Esse aluno não tinha um bracinho. E o aluno não, o filho dele tinha uns 5 anos, ele nasceu com uma doença e não cresceu o braço direito ou esquerdo, não lembro. E ele começou a pesquisar sobre mão biônica, né? Mão biônica assim, uma estruturazinha que pudesse substituir a mão dele. E aí ele começou a pesquisar sobre isso, sobre como fazer isso, e descobriu que tinha um projeto na África do Sul, um projeto aberto, que conseguia fazer uma mão biônica e ele podia imprimir numa impressora 3D.
Ele não tinha impressora 3D e sequer tinha habilidade para mexer com isso. E ele ainda foi mais ousado. Ele chegou e falou assim: eu não vou fazer esse projeto. Eu vou fazer os meus alunos do 9º ano da escola pública fazer esses projetos. E não era uma escola pública que tinha recursos, eles não tinham impressora 3D nem nada. E aí ele criou lá um clubezinho de robótica, não sei o que, e falou: ó, gente, nós temos uma missão. A nossa missão é fazer fazer essa mão biônica, é possível, tem esse projeto e tal. Aí sabe, a gente não tem impressora 3D, não. A gente vai dar um jeito. E aí, uma vez por semana, num horário extra, esses alunos se reuniam por, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, e pensavam estratégias e tal, e ficaram um ano trabalhando nesse projeto. No meio do caminho eles conseguiram uma doação de uma impressora 3D, e no final do ano eles conseguiram fazer a estrutura da mãozinha do garoto, e aí ele conseguia mexer a mão. 9º ano, eles criaram uma mão, uma prótese de um braço e de uma mão para uma criança de 9 anos. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação. Eu não sei fazer mão biônica. Não aprendi na faculdade a fazer isso. Meninos de 9º ano fizeram. Por quê? Fome, proposta, disposição em fazer. É isso. É isso. Então, assim, e essa é a geração. A geração perdida, a geração que só quer saber de joguinho, que não quer nada com nada. Será? Será mesmo que a gente pode dizer isso? Né? Ou será que a gente pode fazer diferente? E aí, para fazer isso, a gente tem que se reinventar completamente. Né? Quando a gente fala mediador, teve uma vez que eu estava vendo uma avaliação do meu curso online, e eu faço muitas perguntas para as pessoas, e elas falaram assim que o professor, o que você aspira, né? O que você aspira, qual é o seu sonho e tal, eu pergunto muito isso. E ela falou assim: eu quero ser uma mediadora de sonhos. Eu achei lindo isso, assim. E eu acho que esse é um objetivo. Eu tô quase adotando essa nomenclatura aqui na página. Eu acho que esse é um objetivo maravilhoso do professor. Ser um mediador de sonhos. Mediador de sonhos. E aí é legal você parar e pensar na sua trajetória, nas suas aulas, e se questionar: será que eu estou sendo o mediador de sonhos dos meus alunos? Como é que eu faço para ser mediador de sonhos dos meus alunos? Eu acho, assim, eu vejo que o professor, ele tem muito... Boa parte dos professores, né? Eu admiro muito isso, pelo menos as pessoas que eu tenho a alegria, né, de ter nos meus cursos, ou que me acompanham aqui, é uma galera muito proativa. E é uma galera que faz a nível de missão mesmo, acima de qualquer coisa, assim. Não sei se ganha mais ou se ganha menos, mas, assim, eu vejo que o professor tem muito esse nível de missão e transformação, assim, que, vamos dizer, o salário dele, lógico que a gente quer ganhar mais e ter um salário melhor, mas, assim, existe muita compensação, alegria, realização quando a gente vê um aluno nosso transformado, né? Eu vejo isso muito na escola pública, inclusive, quando tem aquele aluno que está completamente perdido, que você fala assim: esse aí, ele é um caso perdido, e você começa a insistir, até o momento em que ele se transforma e começa a fazer coisas muito legais. Isso paga muito o salário, né? E traz muita realização, mesmo sendo um trabalho cansativo, mal pago financeiramente. E eu acho que essa é uma boa meta para cada professor, ser um mediador ou uma mediadora de sonhos. E eu acho isso que eu quero, é dessa forma que eu quero encerrar a live de hoje, a nossa live de sábado, né, que é uma coisa atípica, questionando para você, quando você preparar a sua aula, quando você preparar a sua estrutura, se você está sendo um mediador ou uma mediadora de sonhos. Se você está sendo um mediador e uma mediadora de sonhos, você não precisa preocupar com o celular. Você não precisa preocupar se você está perdendo para a tecnologia. O seu aluno vai prestar atenção em você. Mas você tem que estar prestando atenção nele também.
Bom, pessoal, é isso. Obrigado a quem ficou aqui, né? Poxa, sabadão, 6 horas, né? Vocês são verdadeiras heroínas e heróis de estar acompanhando aqui. Encerrando aqui, eu vou pro Telegram, né? Fazer o nosso resuminho. A gente volta para nossa programação normal, segunda a sexta. Tô com uns planos aí, eu acho que eu vou antecipar uma semana do Professor Mão na Massa. Eu tô fazendo algumas modificações aí, eu acho que a gente vai, que eu vou trazer umas propostas para vocês, umas propostas novas. E agradecer aí por quem ficou até aqui, beleza? Então é isso aí, gente. Vai aproveitar o final de semana. Chega de live, chega de reflexão sobre educação. Fiquem bem. E é isso, a gente se vê pontualmente às 8h02 da noite na segunda-feira, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.